Zita Maria Souza Bezerra, Antônio Estevam Bezerra, Hilda Fernandes da Silva, 3 meses e 19 dias, Maria Aparecida, 3 dias, Maria Aparecida e familiares, Aldo Luiz da Conceição, Afonso José dos Santos, Paulo Rogério Salles de Barros, Luiz Carlos Souza Leão, pelas almas do purgatório, Rodrigo do Nascimento Pereira, Maria Trindade Favela, José Cardoso, 3 anos, e Catarina Martins Bezerra e família, em ação de graças pela saúde de Anise Rodrigues de Souza Argala, a Santa Rita de Cássia por uma graça recebida e pela saúde de Iede Barbosa de Miranda Dias. Hoje estamos celebrando o segundo domingo do Advento. Irmãos amados, Cristo veio para refazer conosco sua aliança e nos convida, por meio do testemunho e pregação de João Batista, à conversão pessoal e comunitária. Com muita alegria, fiquemos de pé e iniciemos a nossa santa celebração da noite. Estamos nos preparando para celebrar o nascimento do Salvador. Acendemos hoje a segunda vela da coroa do Advento, acrescentando mais luz para nos iluminar na expectativa da segunda vinda do Senhor. Oremos, Senhor, acendemos as velas desta coroa para que possamos preparar nossos corações para o advento do vosso Filho. Protegei-nos dos maus costumes e inflamai nossos corações a uma contínua conversão de vida, para que, servindo a vós em nossos irmãos e irmãs, possamos fugir da escuridão do pecado e ir ao encontro do nosso Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer o nosso ato penitencial, pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas misérias, os nossos erros. Vamos fazer isso cantando.
Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. O temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em
Irmãos, tudo que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos fé e esperança. O Deus que é da constância e conforto nos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como nos ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como um só coração e uma só voz, glorificarei o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para a honra e veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel no campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que promovem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão
nós utilizamos em nossa igreja quando celebramos o tempo do Advento, que se dá em 4 semanas de celebração. Por que deste símbolo, deste jeito aqui, né? Aqui nós temos em primeiro lugar o círculo redondo, que representa a aliança de Deus para conosco. E é o círculo porque não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas que permanece. Ou seja, é a aliança de amor que Deus fez com cada um de nós. Você que é casado, aí no seu dedo da mão esquerda, você usa também uma aliança, que é o símbolo do seu amor para com o seu cônjuge. E você vê que é um círculo redondo, porque este amor não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas é um amor que permanece. Às vezes vem casais para conversar comigo, casais que estão em crise, e vão dizer: padre, nós estamos nos separando porque o nosso amor acabou. O amor não se acaba, gente. A prova está aqui, o círculo, e a prova está aí no seu dedo. Você que é casado, um amor que não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas um amor que permanece. Então, o amor não acabou, mas ele nunca existiu. Tanto é verdade que você vê casais aí de 40, 50, 60, 70 anos de casado, e quando os cônjuges vêm a falecer, logo o outro vai atrás, porque não consegue ficar longe. E lembro de uma senhorinha que certa vez veio me dizer: padre, eu fui casada 53 anos, mas o meu velho partiu tem 1 ano e meio, eu sinto muita falta dele. Eu perguntei: mas a senhora deve ter filhos, netos, bisnetos? E ela então respondeu: não é a mesma coisa. Isso, o amor verdadeiro, ele permanece. O amor verdadeiro, ele se transforma em companheirismo, em cumplicidade, em fidelidade. E é este amor que Deus tem para com cada um de nós. É um amor que permanece. Mas encontramos também irmãos e irmãs que questionam: será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? E aí nós temos o símbolo da cruz aqui no meio, que é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para salvar o mundo. E aqui nós temos o que? O verde, que cobre este arco, esta aliança. Por que o verde? Porque o amor, ele produz esperança, o amor, ele produz confiança. Então, a pessoa que ama, ela tem esperança, ela confia, ela acredita, ela espera. Depois nós temos os laços vermelhos aqui em cada uma das tochas, significando que o nosso amor para com Deus e Deus para com cada um de nós é um amor entrelaçado. Depois nós temos as 4 tochas. Por que 4? É o símbolo da humanidade, né? Basta você se recordar dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, é a humanidade que aos poucos vai acendendo também a sua vela, a sua luz, para se encontrar com Jesus, a grande luz. Como nos ensina o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Então ali é a humanidade, que aos poucos, no decorrer da sua vida, vai acendendo a vela da esperança, a vela da fé, a vela da confiança
de Jesus que vem. Depois nós temos as 4 cores. Domingo passado acendemos a vela verde, hoje nós acendemos a vela roxa, no próximo domingo a vela vermelha e no último domingo do advento a vela branca. Cada cor desta é o símbolo do tema das leituras que nós vamos meditar. Domingo passado nós meditamos sobre o tema da esperança. Hoje nós estamos meditando o tema da conversão, do perdão. No próximo domingo será o tema da alegria. E no 4º domingo do advento, o tema será a paz. E o tempo do advento é dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai do 1º ao 2º domingo do advento, nós estamos vendo a parousia, a segunda vida de Jesus Cristo na sua glória. Depois do 3º e o 4º domingo do advento, nós vamos meditar a primeira vida de Jesus que veio no seu Natal. Ou seja, nós vamos contemplar as 2 vidas de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois uma outra catequese sobre este tempo do advento, a cor roxa, que a igreja se veste ao longo destes 4 domingos. E o roxo para nós significa o quê? Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Porém, o advento, ele não é tão exigente como é a quaresma. E por que ele não é tão exigente? No advento, nós nos preparamos a nossa vida, o nosso coração, para celebrar a vida do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E na quaresma é mais exigente, porque nós nos preparamos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Papa Emérito Bento XVI, ele nos ensina que nós não podemos olhar para a manjedoura sem olharmos para a cruz de Jesus. E não podemos olhar para a cruz de Jesus sem olharmos para a manjedoura. Por quê? Porque o tempo do Natal e o tempo pascal são os 2 tempos mais fortes da nossa igreja. Porque anos começam com uma preparação, uma conversão, uma mudança de vida. E depois vem o quê? A libertação, a paz definitiva. Por isso, meu irmão e irmã, é muito importante aproveitar esse tempo do advento para fazermos uma revisão de vida, uma reflexão e depois procurar o sacerdote e fazer uma excelente confissão, ou seja, limpar o coração, limpar a alma, limpar o espírito, para que Jesus possa vir e encontrar uma habitação totalmente limpa, totalmente pura, para que ele possa nascer, crescer e viver para sempre. Falando um pouco sobre as leituras que nós acabamos de escutar, a primeira leitura, o profeta Isaías. Isaías é o nosso companheiro ao longo deste tempo do advento. As primeiras leituras sempre são do profeta Isaías. O profeta Isaías, que é contemporâneo de Amós e também Oséias, e ele que vai profetizar lá em Israel. Isaías é considerado o maior de todos os profetas. Maior não no sentido de que ele era alto em estatura, não, mas maior na questão dos seus livros. O profeta Isaías, o livro dele é composto por 66 capítulos, divididos em 3 blocos. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que vai falar da época antes do exílio. Depois do capítulo 40 ao capítulo 55 é o chamado tempo do exílio, e do capítulo 56 a 66 é o chamado pós-exílio da Babilônia. Então, Isaías,
derrubar o muro da separação. Nós não podemos ter muros de separação em nossas relações pessoais e interpessoais. Nós precisamos construir pontes, porque muitas das vezes nós nos comportamos como os animais. Nós queremos devorar uns aos outros, queremos levar vantagem sobre tudo e sobre todos, e que o outro se lasque. Então aqui Isaías começa a mostrar que a união, a paz, começa pela criação e depois se estende para toda a humanidade. E quem é que vai proporcionar isso? É Jesus. Porque Jesus, ele nasce e ele morre e ressuscita para salvar a todos, sem fazer distinção de raça, cor, sexo e religião. Ou seja, lá na manjedoura, aquele menino de braços abertos, ele quer ser acolhido por todos. E aqui na cruz, onde ele é crucificado, de braços abertos, ele quer acolher a todos. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, uma comunidade que estava vivendo a divisão. E divisão não é algo de Deus, mas é algo do diabo. Por isso que a palavra diabo significa o quê? Divisor, desunião. Ou seja, uma verdadeira comunidade não pode fazer acepção de pessoas, não pode excluir as pessoas. Uma comunidade de Deus, uma comunidade orante, é aquela que acolhe a todos, independente de quem são, ou do que fizeram, ou do que estão fazendo. Todos são bem-vindos, e é preciso acolhê-los, mas deixar que a graça de Deus possa agir na vida de cada um. Nós não temos o direito de apontar o dedo, de acusar, de julgar, de condenar ninguém. Não, nós não podemos fazer isso. Isso compete a Deus. Por quê? Porque o julgamento de Deus é diferente do nosso. Porque o julgamento de Deus é um julgamento que vem carregado de quê? De bondade, de amor, de misericórdia. E chegamos ao Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus. São Mateus será o nosso catequista, o nosso companheiro ao longo deste ano litúrgico que nós começamos no domingo passado, o ano A. Mateus, ele era um judeu que escreveu para os judeus. E o seu Evangelho provavelmente é do ano 80 da era cristã. Então Mateus, sendo um judeu e escrevendo para os judeus, ele vai utilizar o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para escrever o seu Evangelho. Por isso que ele vai dividir os 28 capítulos que compõem o seu Evangelho em 5 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, é o chamado discurso da montanha, o sermão da montanha. O capítulo 10 é o chamado discurso missionário. O capítulo 13 é o chamado discurso em parábolas, onde Jesus vai contar 7 parábolas. O capítulo 18 é o chamado discurso eclesial, discurso da comunidade. E o capítulo 24 a 25 é o chamado discurso escatológico, preparando para o fim da vida. Então Mateus, ele divide os 28 capítulos seguindo o quê? O esquema do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Mateus, que era judeu e escrevendo para o judeu, ele vai utilizar elementos judaicos no seu escrito. Quer um exemplo? Vamos lá. Para Mateus, Jesus é o novo Moisés. E o que Moisés fez? Ele liberta o povo da escravidão no Egito. O povo que ficou lá 430 anos. Nasce esse povo para chegar no Monte Sinai, ou seja, a montanha de Deus. O povo passou por onde? Pelo deserto. Por quê? No deserto aconteceu o
em um deserto. E o deserto, gente, não tem nada. O deserto significa o quê? Se esvaziar de si mesmo, se esvaziar das coisas deste mundo para poder se encher das coisas de Deus. E João Batista lá no deserto, ele vai pregar o quê? Convertei-vos! Convertei-vos! Encontramos irmãos e irmãs que deixam a igreja católica e vão para a igreja evangélica, para a igreja protestante e diz o quê? Eu me converti, eu encontrei Jesus. Conversão é isso? Não é esse tipo de conversão que João Batista está falando. Conversão, gente, aqui na visão de João Batista, é totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir por aí. Vamos tentar entender o que significa conversão. Aqui nós temos que utilizar uma palavra que vem do grego chamada metanoia. Metanoia vem de duas outras palavras do grego: metamorfose. Você já ouviu falar dessa palavra? Metamorfose. Metamorfose significa o quê? Mudança. Você vê a lagarta, depois muda para borboleta. É a metamorfose. E depois nós temos paranoia. Paranoia é relacionada ao que? A cabeça. Então, metanoia, pegando lá, meta de metamorfose e noia de paranoia, significa mudança de cabeça, mudança de mentalidade. É isso que João Batista está querendo dizer para mim, para você e para cada um de nós. Esta conversão significa mudança de mentalidade, ou seja, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, mudar o jeito de proceder. É esta conversão que João Batista se refere, e é esta conversão que nós somos chamados a fazer em nossa vida. Não adianta você ir para outra igreja, seja ela qual for, mas se você não mudou a sua mentalidade, o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver, de ver as coisas, de viver a vida, você estará perdendo o seu erro. A conversão, gente, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E depois, João Batista diz o quê? O reino dos céus está próximo. Veja que Mateus, ele não coloca o reino de Deus. Por que ele não coloca o reino de Deus? Porque o judeu não pronuncia o nome de Deus, tá? Por isso que você vê aí a letra C maiúscula, porque é uma referência ao próprio Deus. E aí logo à frente do capítulo 5, versículo de 1 a 12, quando Mateus vai escrever o sermão da montanha, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Ele não coloca o reino de Deus, porque o nome de Deus não é pronunciado pelos judeus. Padre, qual é o nome de Deus? Yahvé. Este é o nome de Deus. Como por exemplo, né? Vocês cantaram aí antes da aclamação do Evangelho, o aleluia, que é uma palavra hebraica. Aleluia, né? Aleluia significa louvar. O verbo louvar no hebraico, ia, é a primeira parte do tetragrama do nome de Deus. Então, aleluia significa o quê? Louvar a Deus, louvar o Senhor, tá? Então o judeu não pronuncia o nome de Deus. E a fé, ele coloca outra coisa para simbolizar. Então Mateus aqui vai mostrando a sua identidade judaica na sua escrita, na sua maneira de escrever o seu Evangelho. Depois ele vai utilizar uma passagem lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de 3 a 5, quando pede para endireitar os caminhos, endireitar as veredas.
exemplo, a pessoa que enche a cara de cachaça, ele é um alcoólatra inveterado. Está com a vida certa? Basta você olhar ele andando na rua, né? Ele vai saqueando para lá e para cá. É assim? Está com a vida certa? Não? A pessoa que usa droga ilícita ou ilícita, ela está com a vida certa? Não. A pessoa que trai um cônjuge, tem um amante ou uma amante, ele tem a vida certa? Não. A pessoa que tem outros vícios na vida, pornografia, falar mal dos outros, né? Querer saber da vida alheia, fofoca, tem a vida certa? Então aí vem a passagem do profeta Isaías. Endireitar o caminho significa isso: deixar a vida, deixar as drogas, deixar de falar mal dos outros, deixar os vícios para lá. Ou seja, nós temos a oportunidade de endireitar, gente, de mudar de vida, de mudar de comportamento, que a gente tenha um comportamento reto, de acordo com a vontade de Deus, que a gente possa andar de cabeça erguida para qualquer lugar, sem medo de ser feliz, porque nós temos a consciência que não fizemos nada de errado, não prejudicamos ninguém. Depois, Mateus coloca os trajes e o alimento de João Batista. Aqui ele está lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8, porque o profeta Elias também se vestia assim, né? Ou seja, com pelos de camelo, e colocava um cinturão aqui do lado. Mas aqui ele coloca um diferencial, o alimento. Ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Por que Mateus está colocando esses detalhes, gente? Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, ele não se deixa contaminar pelo consumismo. Aqui é uma crítica ao consumismo. As pessoas vão ao shopping, passam em frente a uma loja, tem que comprar aquela roupa. Você precisa? Não, então para que você vai gastar esse dinheiro? Né? Passa em frente a uma sapataria, preciso comprar um sapato. Mas você precisa desse sapato? Ou seja, aqui Mateus está fazendo o quê? Uma crítica ao consumismo exacerbado. É preciso partilhar, gente. Partilhar. Quando nós morrermos, lá no céu vai ter lá uma loja, um shopping, onde nós vamos comprar tantas roupas e calçados. Não, ou seja, para de ser materialista. Materialista. Eu não sei se você viu aí nas redes sociais, né, lá no Catar, aquelas arquibancadas lá, onde os convidados ficam, né, comendo e bebendo do bom e do melhor. Ou seja, enquanto assiste o jogo da imagem, eles estão comendo, ou seja, a vida rica, a vida próspera. Será que aquilo é de Deus? Enquanto que tem tantos irmãos e irmãs, milhões de pessoas passando fome em todo o mundo, e ali nós vemos o quê? O desperdício. Então, essa é uma crítica que o Evangelho está fazendo ao desperdício. E no Natal também, lá na nossa casa, a gente faz isso, a gente faz um pouco melhor. Isso é bom, mas será que eu me lembro dos irmãos e irmãs que precisam da minha ajuda, que precisam do meu auxílio? Ou será que eu só penso em mim? E lembre-se, meu irmão e irmã, que no dia do nosso batismo, nós também nos tornamos o quê? Profetas. Então, se nós nos tornamos profetas, nós precisamos ter este comportamento, o qual nos apresenta o Evangelho de João Batista. E por fim, ele vai falar de Jesus. Aqui no final do Evangelho, ele vai dizer o quê? Que vai vir alguém maior do que ele, do qual ele não é digno de desamarrar, de carregar as sandálias de Jesus. É muito interessante esse substantivo sandálias na palavra de Deus, porque aqui Mateus está lendo o livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículo 18.
ele coloca aqui que Jesus, né, é maior do que João Batista. E João Batista não pode nem carregar as suas sandálias. Mateus quer dizer que o ciclo do resgate a ser feito da vivência da humanidade só pode ser feito por Jesus. Somente Jesus é quem pode resgatar a humanidade da vivência por causa do seu pecado. Então as sandálias competem a Jesus. E aí você vai entender lá no livro do Êxodo, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus pede para tirar as sandálias, porque Moisés é aquele que resgata a humanidade da escravidão do Egito. Depois no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, quando o filho pródigo volta para casa e o pai pede para calçar as sandálias, porque o filho pródigo foi resgatado. Então, o símbolo, o substantivo sandálias, aí na Bíblia, é o símbolo do resgatador, ou como nós lemos no hebraico, Goel, ou seja, o resgatador. E aí João Batista vai dizer o quê? Eu batizo vocês com água, mas virá alguém maior do que eu que vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. O que significa isso? A água lava por fora, e o Espírito Santo limpa por dentro. Entendeu, gente? A diferença. Por isso que na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, nós lemos o quê? O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui o batismo de Jesus é mais forte porque é de dentro para fora. E o de João não, o de João é de fora para dentro. Por isso que é o batismo de conversão. E quando ele cita o fogo, porque o fogo ele purifica, o fogo transforma. Você pega o ferro duro, para ele ficar mole, você tem que colocar sobre o fogo, porque o fogo vai tornar o ferro maleável, ele pode ser moldado. Pois é preciso deixar o fogo do Espírito Santo que age dentro de nós converter esse coração duro, converter esse coração fechado, ou seja, deixar que Deus molde a cada um de nós. E veja que João Batista, ele faz uma crítica a quem? Aos fariseus e aos saduceus. Os fariseus eram os líderes religiosos e os saduceus eram os líderes políticos, as duas bestas que nós encontramos no livro do Apocalipse. E por que João Batista chama eles de raça de víboras? Por quê? Porque eles provocavam a morte, porque oprimiam as pessoas. Eram pessoas que estavam ali, que recebiam o batismo oferecido por João Batista, o batismo de conversão, mas continuavam levando a vidinha medíocre, a vidinha de pecado como antes. Estava adiantando alguma coisa? Não. Por isso que ele vai dizer que Jesus já está com o machado na mão, já está com a pá na mão, para poder fazer a colheita dos frutos que nós tivermos produzidos. E qual é o tipo de frutos que nós estamos produzindo? Você quer saber qual fruto nós devemos produzir? Leia a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 23. Lá Paulo vai falar dos frutos do Espírito Santo. São esses frutos que Jesus quer colher de cada um de nós. Frutos da alegria, frutos da paz, frutos da fé, frutos da bondade, da benignidade, frutos da esperança, frutos do domínio de si mesmo. São estes frutos que Jesus quer colher de cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos aproveitar esse tempo do advento e deixar que através do sacramento da conversão, esta árvore, que é a nossa vida,
Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos a Cristo, nosso Senhor e Redentor, que virá em sua glória nos últimos tempos, e peçamos com alegria: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis cristãos de toda a terra e pelos catecúmenos que se abrem à boa nova de Cristo, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Para que, a exemplo de Cristo, saibamos acolher a todos sem discriminação e mostrando sempre a justa verdade, que é o próprio Cristo, que o Cristo nos ensinou, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os casais que atravessam crises conjugais no matrimônio, para que encontrem na palavra e na Eucaristia o sustento para superarem esse momento, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que preparam os caminhos do Senhor, pelos que trabalham pela justiça e pela paz, por todos nós aqui reunidos e pela nossa conversão, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que tornais possíveis todas as coisas e quereis instaurar no mundo a paz, dai-nos a graça de viver com alegria a novidade trazida por Jesus Cristo, aguardando sua nova vinda, Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Na verdade, é justo e necessário
Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do nosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui chamada carinhosamente contínuo de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, com São José, seu castíssimo esposo, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, Santo Antônio Maria Zacaria, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo cardeal Dom Paulo César, seu bispo auxiliar Dom José Aparecido, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Entre eles, Miguel Pérez de Lima, Edson Solon Barbosa da Silva, Vanilde dos Santos da Silva, Manuel Teixeira Souza, 7 anos, Luiz Paiva Ramos, Eugênia Lira Ramos, Jovelino Teixeira Souza, Gonçalo Maria de Jesus Souza, Anivaldo Teixeira Souza, Rita Maria Souza Bezerra, Antônio Estevão Bezerra, Hilda Fernandes da Silva, 3 meses e 19 dias, Maria Aparecida e familiares falecidos, 3 dias de nascimento para Cristo, Aldo Luiz da Conceição, Afonso José dos Santos, Paulo Rogério Salles de Ramos, Luiz Carlos de Souza Leão, pelas almas do purgatório, também com Rodrigo do Nascimento Pereira, Maria Trindade Favela, José Cardoso, 3 anos, Catarina Maria Martins Bezerra e familiares falecidos, Padre Alberto, Irmã Maria José, Padre Abel e tantos outros. No instante de silêncio, vamos fazer memória de todos aqueles e aquelas que estão junto de Deus Nossa Senhora em Santa Luzia, intercedendo todos os dias pela nossa conversão, pela nossa santificação diária. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, presente na Eucaristia, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, a palavra de Deus, ouçamos dizer: Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós
felizes os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de reconhecer minha palavra, mas dizer a palavra de ressurreição. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
pela participação nesta Eucaristia, nos ensinais a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, por gentileza. Avisos paroquiais. Próximo domingo é o domingo de devolução do dízimo. Se você não recebeu o seu envelope, procure o coordenador da sua quadra, a equipe do plantão do dízimo ou a secretaria do dízimo. Devido à novena de Santa Luzia, a missa do trabalhador será na próxima terça-feira, dia 6, às 19h30, na Igreja Santa Luzia. Não deixe de participar. Traga sua carteira de trabalho, currículo ou processo de aposentadoria para receber as bênçãos por intercessão de São José Operário. Estamos no novenário em honra a Santa Luzia. Atenção para os horários. De segunda a sábado, a novena acontece às 19 horas e a Santa Missa às 19h30. Lembrando que, durante o novenário, as missas noturnas serão somente na Santa Luzia. E no próximo sábado, dia 10, haverá missa normalmente na Capela Santo Antônio Maria Zacaria, às 18h30. Colaborem com o Bazar da Pastoral da Saúde. A pastoral necessita de doações tais como roupas masculinas, femininas e roupas de criança, em bom estado de uso de conservação. Pedimos que as doações sejam entregues na Secretaria Paroquial. Bom dia, meu povo. Então, vamos começar hoje, né? O primeiro dia da novena. E hoje à noite nós temos aí as barraquinhas, viu, gente? Então, hoje à noite vai ter pastel, vai ter um cachorro quente, vai ter canjica, vai ter arroz carreteiro, vai ter galinhada, vai ter caldos e canjica aí hoje à noite. Mas para isso a gente precisa que você venha para comprar, né? Então, a partir depois logo após a missa, nós vamos estar funcionando aí as barraquinhas, tá? Você não precisa nem fazer janta hoje, então já pode vir para cá para participar conosco. E durante a semana nós teremos de quinta até dia 13, nós teremos também as barraquinhas todos os dias. Segunda e terça e quarta nós não teremos. De dia 8 para frente todos os dias, tá bom? Lembrando que nesse dia também vai estar funcionando a barraquinha para vender artigos religiosos, né? Que vai ser a promoção dos servidores do altar. Vai ter camiseta, vai ter imagem, vai ter o preço. Então pode vir comprar a partir do dia 8. E também vai estar funcionando o bazar, né, da Pastoral da Saúde, vai ser aberto lá embaixo, né? Vai ter produtos novos e usados, tá? Vai estar funcionando também lá o nosso bazar. Gente, nós precisamos de vocês, né, que venham participar do novenário em honra da nossa padroeira. Todos os dias nós vamos ter a missa aqui, tá bom? A gente conta a comunidade participar. E se você puder nos ajudar com as doações, vou agradecer muito. A gente precisa de coxa e sobrecoxa e produtos para feijoada. Bom, é só me procurar aqui no final da missa. Desde já nós já agradecemos. Ok? Obrigado, bom dia. Muito bem. E aqui ao lado do amor de Santa Luzia, nós temos a urna que você pode trazer as suas intenções e ir depositando ao longo do novenário. Porque todas as missas nós vamos estar colocando estas intenções que estarão aqui, bem como as que estão em oração nas mãos de Santa Luzia, para que leve até o coração de Deus. Vamos fazer a nossa oração a Santa Luzia, pedindo a ela para que nos ajude a enxergarmos com os olhos de Deus, os olhos de Cristo, que são os olhos do amor. Ó Santa Luzia, preferistes deixar os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e desonrar vossa alma, e Deus, com milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos santos e
entender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santos. Amém. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Santa Luzia, Santa Luzia, Santa Luzia, a hora de gritar o Brasil, xingar a seleção, você sorta a voz, né? Mas para Santa Luzia, gente, tá? Deus em primeiro lugar, eu as coisas do mundo não. Então vamos abençoar a água, pedindo a intercessão de Santa Luzia sobre esta água e também sobre cada um de nós que vai fazer uso disso. Durante a semana você pode vir aqui e levar um tanto de água dentro para você necessitar. O bolso estará aqui à sua disposição. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja conosco. Deus eterno e todo-poderoso, fizeste-se pela fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a nossa salvação, e que ela recorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, São José Operário e Santo Antônio Maria Zacaria, que desça e permaneça sobre esta água e sobre cada um de vós que vai fazer uso da mesma, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem fizer uso dessa água vai receber o décimo terceiro. Amém. Sobre Santa Luzia, gente, o meu pai, Deus o tenha, todo dia 13 de dezembro ele guardava esse dia. E aí um dia eu perguntei por que ele me dizia que foi caçar e a espingarda carregada pela boca, né? Quando ele atirou, voou pólvora nos olhos dele. E aí ele fez uma promessa para Santa Luzia que se ele recuperasse a visão, naquele dia, o dia 13, o dia dela, ele aguardaria integralmente. Meu pai morreu com 73 anos e usava óculos apenas para o tempo. E hoje, na sua dele, está aqui, né? Então a gente vê o milagre de Santa Luzia acontecendo. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. Vamos fazer a nossa consagração, a nossa mãezinha querida, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, e que ela, junto de Deus, junto do seu Filho Jesus, providencie aquela graça que nós
Santa Luzia, vamos encerrar a Santa Missa pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, nossas famílias, nossas necessidades pessoais, e vamos pedir para que seja uma semana abençoada